Bum. Estudos para concursos de questões para o IBGE. Questões, conhecimentos específicos, basicamente. Bum. Estudos para concursos. Vamos lá, questões. Ao estudar o material do vencedor, para ler a seguinte frase: retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. A frase lida por Paulo refere-se ao retratar o Brasil. Essa missão. Missão do IBGE. E gabarito. Tá certo. É a razão de existência do IBGE, que está escrito no próprio. Na própria apostila, né? Próxima questão. É correto afirmar que o consenso o IBGE realizará. Daí ele diz. Na verdade, isso aqui é uma questão de completar a frase. Esse consenso o IBGE realizará lá na apostila como o fim o finalidade do censo, né? Daí fala aqui, retrato de corpo inteiro. Primeiro, eu sei que tem a palavra retrato, né? Parte do retrato, parte do retrato, parte do retrato dos estados. Tem três que não tem nada a ver, mas tem uma que tem retrato do corpo inteiro do país e retrato do corpo em parte do país. Nada a ver, a gente vai fazer o censo é do país inteiro, né? Então, quando ele coloca em parte, ele faz a questão fica errada. Se dá para falar, censo demográfico será um retrato do corpo inteiro do país. E acerta essa aí mesmo. Próxima questão é uma de julgar enunciados, certo e errado. Ou seja, seguintes atividades, identificar e analisar território, identificar e analisar o território brasileiro, certo? Isso é uma atividade do IBGE. Realizar a contagem de população do país, isso é um objetivo do IBGE e do censo. E mostrar como as pessoas gerenciam suas economias, não, não é, errado. E mostrar a evolução da economia através do trabalho e da produção das pessoas. Talvez. Dentre as presentes apresentadas acima, são desenvolvidas pelo IBGE as atividades. Eu vou chutar 1 e 2 aqui. Vou chutar aqui é a 1, 2 e 4 estão certas. A resposta é 1, 2 e 4. Ou seja, tinha 3 certas e uma errada. Vai mostrar a informação que pega no censo. Tem algumas coisas tipo de trabalho e educação. Perguntas. Daí no trabalho, obviamente, a gente vai entender um tipo de evolução aí com elas. E se fazer uma comparação entre 2000, o último ano, os 10 anos do censo, antes do censo, o censo anterior com a nova, você vai ver algum tipo de evolução, né? Você vai ver algum tipo de evolução, né? Próxima questão. O resultado da contagem da população é usado para, entre outras finalidades, ou seja, tem que falar quais são as finalidades. Auxiliar a definição de políticas públicas, isso está certo, é uma das finalidades. 2. Auxiliar o planejamento de serviços que beneficiam a população no planejamento. Tipo, se estivesse falando execução, estaria totalmente errado. É planejamento. Então tá certo. E terceiro, fornecer ao Tribunal de Contas da União, a TCU, estimativas atualizadas da população. Tipo, por que você tem que mandar estimativas de atualização atualizadas para a população? Bom, essa aqui é meio confusa e não está escrita, não lembro de nada de Tribunal de Contas da União na apostila, então eu vou considerar errada por enquanto. E a questão tá errada. Tá certa, quer dizer, acertei. O Tribunal de Contas da União ele é um tipo de fiscalizador de controle externo, sabe? Legislativo do controle externo. E parece que faz sentido essas informações serem mandadas para ele. Por causa que as informações contábeis
são importantes para investimentos do Brasil, que é um dos fins da contagem de população. Ou seja, eles colocaram um cara aqui que, como sinônimo, seria a mesma coisa daquela finalidade de investimento, sabe? Fornecer ao Tribunal contas da União, estimativas atualizadas da população. É importante porque o Tribunal de Contas da População da União, ele faz estimativas de valores, sabe? Tipo, gasto por cabeça, normalmente. Ele faz esse tipo de gasto para escolas, ele faz várias coisas, tipo de contabilidade, auditoria de operacional, se as escolas funcionam, por exemplo. É a única coisa que pensar, né? Bom, voltando. Próxima questão. Para o domicílio pesquisado no dia 14 de agosto, o, o dia 14 de agosto passa do dia de amostra, né? Que é 1 de agosto a 31 de julho deste ano. Daí o registrador deve considerar como data de referência a contagem da população ou daí tá perguntando o que que você tem que falar como referência. Mas todas as outras é tipo uns dias que não tem nada a ver, meu. Nada a ver. Mas se você não soubesse nada, você talvez chutasse elas. Basicamente é só o dia 1 de agosto. Só tem um que tem a dia 1 de agosto, né? Então só dá pra chutar ela. 31 de julho a 1 de agosto é o dia da base que deve ser considerado de referência. Próxima questão. Os critérios que irão definir e caracterizar a existência de domicílio de uma mesma propriedade são. Daí isso aqui é importante, porque existem pessoas que moram em domicílios grandes, tem uma separação, tem uma independência, certo? Por exemplo, uma casa de família, que daí nessa casa de família ela foi voando lá, vivendo lá, teve reformas e tudo, daí acabou virando uma casinha grande que dá para separar em 3 cômodos diferenciados no terreno, entendeu? Daí antes era uma casa só, uma moradia só, né? Mas agora separou, tipo, a família, ao invés de ir lá procurar outra casa, ela fez uma reconstrução no terreno, construiu uma casinha do lado, entendeu? Esse tipo de coisa. Daí existem critérios para separar essas casas, propriedades. Um critério principal é a separação, ou seja, a saída de um não influencia o outra casa, e o outro é um tipo de autonomia nem de pagamentos, entendeu? Tipo, a pessoa que mora nessa casinha paga suas contas mesmo, entendeu? Daí aqui as opções estão escritas moralidade, eu nem sei o que que é isso. Quer dizer, é porque eu não sei se moralidade tá alguma palavra nova ou ele se quer dizer aquela coisa de moral, né? Aqui, universalidade, nada a ver. Imparcialidade, nada a ver. Separação, isso é importante. E interdependência e independência. Ou seja, interdependência, nada a ver, né? É ao contrário do que eu falei, tem que criar uma independência, certo? Então é separação e independência. E acertamos, certo? Dependência e interdependência. Separação e independência. Próxima questão. Assinando alternativa quanto às principais características do recebedor. O recebedor é responsável para fazer o trabalho de coleta de informações por meio de entrevistas com moradores, certo? Estando em contato direto com o público, certo? Ele representa o IBGE para superstart. E tudo certo. Nas outras questões tinha a coisa do INEP, contato, não, todas tinham contato direto, coleta de dados, sua representação para a sociedade, direto com o público, meio de entrevistas, com moradores. Tá muito estranho, porque todas as coisas parecem que são iguais, são a mesma coisa, tá tudo certo. Mas eu vou chutar a primeira. Olha aqui, era um erro de nomenclatura essa coisa aqui. Basicamente, o está falando aqui. Na primeira que eu considerei certo, está dizendo: o registrador é responsável por fazer o trabalho de coleta de. Daí está escrito informações, mas obviamente eu considerei informações como a mesma coisa que dados, né? Como um sinônimo de dados. Mas ele parece que nessa questão aqui ele queria que separasse dados de informações.
Por que que eu estou falando isso? Porque agora que eu olho e vejo que vi no gabarito essa coisa de dados, eu vi que todas as outras opções estão com o enunciado escrito coleta de dados. Diferenciação zoada, só para te ferrar. Por meio do IBGE, então com. Aí o outro tinha, não estando em contato direto, mas tem contato direto. O outro tinha representar o INEP, mas não é nada a ver, obviamente. É um outro instituto, qual é mesmo que o INEP? Vamos tentar pensar. Instituto Nacional de Pesquisa de Educação, Pesquisa, Instituto Nacional de Educação e Patrimônio, de Educação e Pesquisa. Eu não consigo pensar o que, que vai ser o E, né? Próximo. Daí o outro tinha o erro de coleta de dados. Daí ele fala, nas o outro, o último era um erro de falar quem é entrevistado. Ele fala que a pessoa que é entrevistada são os moradores da casa junto com os vizinhos. Nada a ver, você entrevistar os vizinhos, né? Bom, basicamente a única coisa que errou, por que eu errei a questão? É por causa que inventaram de colocar uns dados, informações não é dados, né? Próxima questão, sobre o posto de coleta. É o local de trabalho criado permanentemente, errado é em temporário o posto de coleta. Reúne-se equipe encarregada de gerenciamento de coleta de dados de todas as áreas e equipe. De onde é que tá vindo essa equipe, meu? Só tem uma pessoa lá? Equipe é tipo, quem trabalha lá é só o gerenciador municipal e as pessoas que passaram no concurso de açaí, agente administrativo e de informática. É uma equipezinha, né? Próximo é o local de trabalho criado permanentemente? Não. Permanentemente? Não. Tem três enunciados falando do que é permanente, meu. Quarto, congrega a equipe. Congrega? Que palavra é essa? A equipe encarregada do gerenciamento e da coleta de informações de uma determinada área. Ah, olha isso, uma separação entre todas as áreas e um enunciado que fala uma área só. Obviamente é de uma área só, tá? Então, vem no gabarito. Acertamos. Próxima questão. Concernente às atribuições específicas de agente censitário e supervisor, assinale a alternativa que apresenta informações corretas. A afirmação correta, supervisora, será a pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de ACS. Isso obviamente está errado, porque o ACS é a mesma coisa que um agente supervisor. Então, está errado. Agente supervisor não gerencia a equipe de agentes supervisores, porque nem existe equipe de agentes supervisores. Os supervisores são meio que entendem, são líderes de equipes que gerenciam os licenciadores. Se você juntasse todos os ACS, dá para se dizer que o agente censitário municipal ele gerencia os ACS, mas eu não diria que, tudo no contexto, nas informações que eu tenho da apostila, não diria que os ACS, a gente censitário uma equipe, né? Isso é só tipo o mesmo, o nome do emprego. Bom, próximo fala pesquisa urbanística. O que era mesmo? Atribuições do AGS. Tá. Pesquisa urbanística de entorno. Isso aqui está certo. Das coisas, informações coletadas de pesquisa, a básica é que o agente censitário supervisor, primeiro ele faz uma visita no local, setor censitário, e faz uma pesquisa urbanística de entorno. Tipo, ele consegue informar, é o carinha, basicamente o supervisor, é o cara que consegue informações de coleta geográficas. Ele vê as coisas da rua, vê as coisas da face, vê as coisas do local. Basicamente, ele tenta ver as coisas que afetariam o trabalho do recenseador, por exemplo. Daí aqui no enunciado diz, pesquisa urbanística de entorno visa coletar dados de infraestrutura urbanística relativa à acessibilidade universal, como circulação de pessoas e veículos, drenagem pluvial e equipamentos no espaço urbano. Orientará e aguardará a correção das falhas por parte do recenseador e assegurando assim a qualidade do drenagem pluvial e equipamentos no espaço urbano. Acabei lendo dois enunciados ao mesmo tempo, né? Mas o primeiro já está certo. Deixa eu ver o terceiro. Orientação aguardará a correção das falhas por parte do recenseador, assegurando assim a qualidade dos trabalhos. Eu não entendi essa última segunda enunciado aqui.
Terceiro, buscará garantir que o projeto de censo demográfico concretize com sucesso. Não. Concretize com sucesso como primeira atividade no conhecimento do setor, onde realizará o seu percurso completo, atualizando suas faces e seus logradouros, fazendo posteriormente a coleta dos dados de pesquisa urbanística de entorno. Droga, agora eu tô mal confuso, porque parece essas coisas parecem certas. Eu vou escolher a B mesmo. Tá. Parece essas coisas parecem certas. Eu vou escolher a B mesmo. E era a B mesmo. É que eu falei que estava certa mesmo. A terceira tá errada mesmo por causa do que eu falei, que não é aguardar a correção de falhas. Tipo, ele tem que orientar a correção de falhas. Tipo, se ele encontrar alguma falha na coleta de dados, ele tem que falar para ele ir lá corrigir. Não tem essa coisa de aguardar, parece. Depois, por garantir o projeto de censo demográfico, se concretize com sucesso. E isso aqui está certo, só que tem um problema no enunciado que eu não comentei quando eu li. Tem aqui uma data diferente do censo que vai fazer agora, né? Por isso tá errado. Eu nem pensei nisso, tipo, não veio convente, mas eu só senti que tava muito estranho isso aqui porque parece certo. Bom, e o próximo e o último enunciado lá que falava meio do pesquisa e fazer um reconhecimento de percurso. O básico é ele fazer o reconhecimento de percurso para o carinha, para o recebedor fazer o seu trabalho direito, né? Faz seus logradores, dele fazer, diz, fazendo posteriormente a coleta. A palavra-chave aqui era posteriormente, porque a pesquisa que eu falei que estava certa era o enunciado certo. Ela tem que fazer antes de tudo isso. Ela não faz. Você não vai fazer depois que você faz o reconhecimento de setor e percurso. Você vai fazendo antes, ao mesmo tempo, eu acho, na verdade. Próxima questão. Próxima questão. Segundo o conceito de morador, não é morador. Isso aqui é importante para ver quem é morador das Pestrecos. Basicamente, a pessoa é morador quando ela mora. Nessa questão aqui é importante porque é uma coisa que tem muito conteúdo na apostila. Basicamente, a apostila tem umas 5 condições para a pessoa não ser mais considerada morador. Tem umas 3 condições para falar que a pessoa, mesmo não estando lá, ela ainda é considerada moradora. E condições normais, né? Esta daí vamos ver aqui, ó. Segundo o conceito de morador, não é morador do domicílio entrevistado uma pessoa que está temporariamente, olha, primeiro, palavra temporária é uma importante na coisa de morador. Temporariamente instalada em menos de 24 meses. Em menos de 24 meses, menos de 2 anos. Olha, primeiro, palavra temporária é uma importante, é considerada moradora ainda. Se é temporário, é considerada moradora ainda, mesmo que ela esteja hospitalizada. O problema é esses 24 meses. 24 meses são 2 anos. Isso aqui, a coisa que básica é que se a pessoa não mora nesse local há mais de um ano, normalmente eles descontam a contagem de dizer que essa pessoa ainda estava morando lá. No próprio manual fica anunciando várias vezes 12 meses da data de 1 de agosto, da data do recenseamento, da data amostra. Bom, vamos ver viajou há 2 anos para morar definitivamente fora do país. E essa coisa aqui, morar aí, viajou, está morando definitivamente. Bom, não está dizendo que ela está morando definitivamente. Mas se isso aqui se concretizar, ela com certeza não é morador, tá? Estava viajando, estava trabalhando embarcada há mais de 2 anos que ela está morando definitivamente. Trabalho é um dos trecos que faz a pessoa continuar sendo considerada moradora. E ainda o tempo é de 2 meses. Não é suficiente para a pessoa ser desconsiderada moradora. Então, tá errado. Médico que dorme 3 vezes por semana no hospital onde trabalha. Esse aqui é importante. É interessante que ele usou o médico.
Mas basicamente, a pessoa que quando trabalha por semana no hospital onde trabalha, dorme lá. Ou seja, uma pessoa que não vive muito na casa dela, vive bastante tempo no trabalho, entendeu? Mas essa ainda, mesmo assim, ou seja, uma pessoa que não vive muito nessa questão, ela fica colocando as coisas que diferenciam essas coisas de morador de quantidade de tempo pra te zoar, né? E nasceu na virada de maio de 1 de maio para 1 de agosto, que tá extremamente estranho por causa que 1 de maio, 31 de maio até 1 de agosto é um mês inteiro, meu. Como é que um bebê vai ficar nascendo durante um mês inteiro? Ele vai nascer e desnascer todo dia, meu? Não faz sentido, né? Mas talvez isso aqui seja, tipo, umas questões que tem erro. Poderia ter isso na questão, né? Um erro de digitação. Bom, eu vou colocar basicamente o cara que viajou. Ele não é morador, tá? Daí, questão. Gabarito é. Essa aí, o carinha que viajou. Porque ele tá morando definitivamente. Esse é um treco mais importante. Agora que eu, como falei, eu vi o gabarito e vi o treco que eu tô certo. Comentando. Basicamente, as coisas que forcem a pessoa a não ser moradora são coisas certas. O que eu quero dizer com certas? Coisas que não dá pra. Que tem prova, tipo prova de contrato, prova legítima. E um exemplo disso é o cara viajar. Ele tá lá fora do país há mais de 2 anos. Se fosse para trabalho, até que poderia considerar que ele ainda era morador, né? Mas não, ele está morando definitivamente em outro país. E uma forma de morar definitivamente quer dizer que ele não é mais morador de lá. Outro exemplo é ele comprar uma casa lá e virar se registrar como morador dessa outra casa, entende? Daí ele começa a morar nessa outra casa, assim perde a condição de morador desse outro domicílio que está sendo licenciado, entende? Ou seja, coisas que são definitivas são consideradas para isso. Estava trabalhando em mercado. Não, 4 vezes por semana. Médico que dorme 4 vezes por semana no escritório de trabalho? Hum. E assim termina as questõezinhas. Mas tem mais um trequinho que eu vou ver. Eu vou ver um treco de ética e de informática ainda. De ética e de informática. A primeira coisa que eu vou ver é ética. Daí a ética provavelmente vai ter mais questões, né? Mas no último curso do IBGE só teve uma questão. Esse aqui, primeiro dos deveres, estão no artigo 116, ética. Parece que não, no conteúdo que eu estou vendo, não é de ética da IBGE, é ética do 812. São deveres do servidor exercer com zelo a dedicação às atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais de regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando evidentemente ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando informações requeridas, ressalvadas de sigilo, expedição de certidões requeridas para defesa do direito. Isso aqui é tipo, é uma obrigação. Se o cara não fizer isso, ele está público em geral, prestando informações requeridas, direito ao esclarecimento de situações de interesse pessoal e também atender às requisições de defesa da fazenda pública. Também é dever levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração.
zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre assuntos de repartição, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, né? Importante. E por último, é dever do servidor a representação de que trata o 12, que é o abuso de poder, contra o abuso de poder, ela tem que ser encaminhada pela via hierárquica, ou seja, tem que ser sempre apreciada para uma autoridade superior à pessoa que está se abusando do poder que você está vendo, contra a qual é formulada, está escrito aqui. Assegurando-se a representação, apresentando ampla defesa, certo? Depois dos deveres, tem o 117 das proibições. É proibido ausentar-se ao serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. É uma coisa que os professores comentam nesses tipos de questões. O básico é que tem umas ressalvas nos enunciados, todos eles têm um tipo de ressalva. E uma das ressalvas é aqui, ó, ausentar-se do serviço durante o expediente. Se tivesse só escrito isso no questão, a verdade é que isso não é proibido. Não é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente. Imagina que você vai estar lá e você está grávido e vai lá e vai sair um bebê de você. Brincadeira. Basicamente, você pode sair de serviço, mas só se você tiver autorização. E se você tiver autorização, é totalmente vedado, então não pode ser proibido, entendeu? Me está escrito aqui no próprio enunciado ausentar-se do serviço, mas só quando é sem prévia autorização do chefe imediato. Se não teve prévia, então essa ausência foi uma ausência proibida, entendeu? E esse tipo de ressalvas fica aparecendo nos vários enunciados. Por exemplo, retirar sem prévia anuência da autoridade competente, ou seja, se você tiver a anuência da autoridade competente, você pode retirar qualquer documento ou objeto da repartição. Ou seja, essas são umas questões, muitas poucas vezes, na verdade, tem esse tipo de truques. Não apareceram muitas vezes, mas eu já vi questão com isso. Esses truques aparecem às vezes, né? Pra te ferrar. Mas não acontece muito, tá? Qualquer documento ou objeto da repartição. Mas se você tiver a anuência, você pode tirar, entendeu? Próximo. Recusar fé a documentos públicos. Não pode fazer isso. Opor resistência justificada ao andamento de documento, processo ou execução de serviço. Não pode fazer isso. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Esse aqui é um pouco diferente, mas basicamente você pode fazer essas drogas de promoções, manifestações de apreço e desapreço, desde que não sejam no recinto da repartição. Se for fora, pode fazer o que quiser. A menos que você menos de detrimentar a imagem da repartição, tá? Próximo. Proibição é proibido cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei. O que significa fora dos casos previstos em lei? Por exemplo, terceirização, entendeu? Uma coisa que é prevista em lei para ser terceirizada, tipo conhecimento, coisas temporárias, entende? Contratação temporárias. Bom, ou seja, se tiver no caso previsto em lei, pode acometer uma pessoa que não é da repartição, entendeu? Bom, pulando. Cometer pessoa estranha em repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja sua responsabilidade do seu subordinado. Isso é proibido. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de se filiar assim a sua associação profissional ou sindical ou a partido político. Proibido. Também não pode manter sob sua chefia imediata ou cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau civil e não pode se valer-se de cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento de ninguém da função pública. Próximo ser proibido é participar de gerência de administração da sociedade privada personificada ou não personificada. Não sei o que significa personificada ou não personificada, tá? Exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comoditário. Você pode participar de gerência, mas tem exceção aqui, tá? Esse aqui está escrito bem direito a exceção. Você pode participar de gerência de administração, mas só como um cara que não controla a coisa. É um acionista, um cotista ou comoditário. Um cara que, tipo, compra valor, compra os estoques, né? Como é que se diz? Estoques? Não sei. Bom, próxima questão. É proibido atuar como procurador ou intermediário. Não pode ser procurador.
de outras pessoas, a não ser que seja seu parente, entendeu? Está escrito aqui, ó, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até segundo grau ou a cônjuge, companheiro. Segundo grau ou cônjuge, sua família ao seu redor básica. Próximo, é proibido receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Certo, né? Isso é crime, basicão. E é proibido aceitar comissão, comício, emprego ou pensão de outro estado estrangeiro. Ou seja, você não pode se relacionar, sendo servidor, você não pode se relacionar com um estado estrangeiro, né? Isso é contra a defesa do país. Receber pensão, receber emprego, receber comissão, tudo isso aí vai te colocar na lista negra de defesa. Você não tem lealdade ao país, basicão, entendeu? Próxima proibição é praticar usura. Acho que usura é tipo ser do mal, né? O crime. A gotagem, empréstimo e juros. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Proceder de forma decidiosa também é proibido. Utilizar pessoas ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares é proibido. Cometer a outro serviço de atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência transitórias, é proibido. E nem aquela coisa da proibição agora há pouco, né? É proibido exercer qualquer atividade que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho, e é proibido recusar-se a atualizar suas dados cadastrais sempre que solicitado. E, por fim, o parágrafo único, que tem dois incisos citados. A vedação de quitato ao inciso X do caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos. O X é o que diz participar de gerência. A vedação de participar de gerência não se aplica nos seguintes casos: a participação de conselhos de administração fiscal, de administração e fiscal, de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviço de seus membros. E na vedação não é vedado a pessoa participar da gerência no gozo de licença para um trato de interesses particulares na forma do artigo 91 desta lei, observada a legislação sobre conflito de interesses. Interessante. Agora sobre a ética sobre acúmulo de cargos. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada nos cargos de cargos públicos. Os casos ressalvados na Constituição é o básico, né? Professor com professor, professor técnico com professor, professor com técnico e médico médico. Depois tem as coisinhas de políticas, né? Bom, daí tem os parágrafos extras dessas ressalvadas, casos de proibição. A proibição de acumular se estende-se a cargos, empregos e funções de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos territórios e dos municípios, e a acumulação de cargos, ainda que ilícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. E terceiro, essa proibição considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de percepção de vencimento. Vencimento significa ganhar dinheiro, tá? Seu salário. De cargo ou emprego público efetivo com proventos de inatividade. Ou seja, é proibido um tipo de acumulação em que você está trabalhando no seu salário efetivo, ganhando seu vencimento efetivo, só que você também, ainda ao mesmo tempo, está recebendo proventos de inatividade de uma aposentadoria, entendeu? Salvo quando os cargos que decorrem dessas remunerações forem acumuláveis na atividade. Um exemplo disso aqui é, por exemplo, uma pessoa trabalhou por um tempo como professor e se aposentou, assim que conseguiu, logo que conseguiu o treco, se aposentou como professor. Daí, o professor é um caso é um caso de acumulação compatível. Daí ele vai lá e contrata passa num concurso de efetivo e vira efetivo de um cargo técnico científico. Claro que essa situação que eu acabei de falar, ela na verdade é ao contrário. Normalmente o que acontece é o seguinte: a pessoa vai lá e ganha um cargo técnico efetivo,
tinha um emprego público efetivo e continua trabalhando nisso aí por um tempão e depois se aposenta. Mas depois ela não tem saco de ficar aposentada, entende? Ou por causa que ela ganha menos da pensão e quer ganhar mais, é o que ela faz. Ela vira professor, entendeu? Ela vira um professor técnico. E daí, já que professor com técnico é acumulável, ela pode ganhar os proventos da aposentadoria dela com os valores de professor. E é isso que todo mundo faz, basicamente. Ela pode conseguir ganhar os proventos da aposentadoria. Bom, o servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Certo? Parágrafo único disposto nesse artigo não se aplica a remuneração devida pela participação de conselho de administração e fiscal, que falou agora há pouco, né? Das empresas públicas, sociedades de economia mistas, suas subsidiárias e controladas, bem como qualquer empresas ou entidade sem que a União direta e indiretamente detenha a participação do capital social, observado o que a respeito dispuser legislação específica. Artigo 120 ainda dos acúmulos. O servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente os cargos efetivos, esse aqui é a lei de agentes federais, tá? Quando investido em cargo de provimento ou em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese de que houver compatibilidade de horários e local com o exercício de um deles. Na hipótese de que houver compatibilidade de horários e local. Interessante, cargos efetivos. Esse aqui basicamente só vai funcionar com o treco de cargos efetivos de professor ou cargos efetivos de médico, né? Mas basicamente o cara pode ser um chefe. Chefe de um treco. Um treco, hã? Não é responsável na hipótese que houver compatibilidade de horário local com o exercício de um deles, declarado pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades, né? Daí aqui eles deram um exemplo legalzinho na apostila. O carinha aqui era professor. Daí ele tinha dois cargos de professor. Tinha horários compatíveis, ele trabalhava nos dois cargos de professor. Daí o que aconteceu? Ele foi. Ele foi promovido. Ele virou diretor de uma escola. E daí ele ainda é compatível, é permitido, entendeu? Legal, né? Então o cara vira diretor da escola por um horário e vira professor em outro horário, talvez em outra escola. Próximo, sobre responsabilidades do servidor. 121 e 122. O servidor respondente civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. A indenização do prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidado da forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução de débito pela via judicial. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. A obrigação de reparar do dano entende-se aos sucessores e contra ele será executada, até o limite do valor da herança recebida. Uh, 123, 124, 125 e 126 ainda das responsabilidades. A responsabilidade penal abrange os crimes de contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Um comentário que toda hora que eu lia me entendia porque eu não me quebrava porque eu não entendia o que era contravenções e foi meio estranho. Eu continuei a vida sem saber o que era contravenções até que eu estudei droga do penal, mas não foi fácil entender o que é contravenções porque não explica a coisa, tipo, é uma palavra que eles esperam que você entenda, ou seja, que seja óbvio que você devia saber o que era contravenções, né? Mas para mim não era. Basicamente, contravenções é simplesmente um crime que é básico, é nível baixo. É uma contravenção que você não é preso de verdade. Isso é a contravenção. Uma contravenção é o carinha que você só fica preso ou você só recebe multa, sei lá, por uns 2 meses, um ano. Isso é uma contravenção. Enquanto o crime é uma coisa que fica lá por uns 2 anos na prisão. Sacou? Essa é simplesmente crime e contravenção, são a mesma coisa com níveis hierárquicos grandes ou pequenos de penalidade. Próximo. A responsabilidade civil administrativa resulta do ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou função.
As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência de fato ou sua autoria. Legal, né? Próximo. Agora, penalidades. Isso aqui é importante. Cai bastante prova, mas basicamente é importante por causa que tem uma diferenciação e pode cair na sua questão. Basicamente, a pessoa que vai trabalhar no IBGE, ela é um servidor público, né? Só que quando fala do IBGE, eles vão falar do Código de Ética, Comissão de Ética, né? Que cai no concurso. E a pegadinha é que a Comissão de Ética, ela pode aplicar uma penalidade só. Ela só pode só falar mal da pessoa, né? Daí as três aqui, nem consigo explicar o que eu estou tentando falar, então esquece. Só a penalidade é só advertência, suspensão e demissão. Depois tem a cassação, destituição de cargo em comissão e destituição de função em pública, de função comissionada, mas basicamente todos esses três aqui é a mesma coisa que demissão. Basicamente só tem três, né? Daí a advertência é o nível mais baixo de penalidade, só seus chefinhos imediatos podem isso. A suspensão são duas advertências, não tem suspensão direta. Na verdade tem uma suspensão direta. A suspensão pode ter de 90 a 30 dias e tem uma hierarquia de autoridades que podem fazer a suspensão de 90 dias. De 30 dias, a demissão é o nível mais absoluto de punição. Só os caras mais altos hierarquicamente podem fazer ela chegar. E depois a cassação, depois aposentadoria e disponibilidade, basicamente a mesma coisa. Descobriram que o cara fez um crime que era passível de demissão, enquanto ele estava no serviço público, que não passou a prescrição desse crime, ou seja, ele não safou, pá, pega uma caça um treco. Mesma coisa com a destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Basicamente, o cara fez uma coisa passível de demissão e, ao invés de dizerem que era demissão, falam de destituição de cargo. Entendeu? Próxima questão. Quer dizer, próximo treco o artigo 132 fala sobre a demissão e explica os casos que ela é feita, né? O crime contra a administração. E essa aqui já resolve tudo, basicamente. Demissão é basicamente tudo que é crime. Vai ter tipo um monte de enunciado aqui que são basicamente crimes, só não estou falando que são crimes. Se você for lá no Código Penal, você vai achar todas essas coisas aqui que está falando aqui. Mas também tem umas coisas que são mais só comportamento da pessoa para ela ser demitida, né? E as duas primeiras aqui são as mais comuns nos concursos. O abandono de cargo e a inicialidade habitual, porque elas podem se confundir. O resto é tudo crime. Bom, é admitido quem faz crime contra a administração pública. O abandono de cargo é a pessoa faltar por 30 dias. Por 30 dias não intercalados, entende? Tipo, o cara vai lá e do nada ele desaparece e nunca mais aparece no concurso, no trabalho. Por 30 dias. Daí ele é automaticamente considerado como que ele tinha abandonado o cargo e por isso é demitido. O segundo, e o principal motivo que é usado para isso para esclarecer isso é que a falta de um servidor faz dano moral a todo mundo, entendeu? O segundo é a necessidade habitual. Esse aqui é uma falta, só que é diferente. É o cara que fica faltando, mas ele nunca pede permissão e também ele não dá explicação para falta. Mas se você que deu permissão, tipo, ou se ele falta, essa aqui é a terceira que eu ia falar, nem velho, era só reclamar da cabeça. E ele tem que fazer o ponto disso aqui, da necessidade habitual, é que ele tem que faltar por 60 dias para ser considerado necessidade habitual. Não precisa ser intercalados. E esse aqui é engraçado, que ele tem um prazo de 1 ano, tá? Se ele faltar por 60 dias, ou seja, 2 meses no trabalho, por pelo menos 1 ano, durante o prazo de 1 ano, ele é demitido. Depois o resto é tudo crime, como eu falei. Propriedade administrativa é demitido, é crime. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, basicamente, né? Não é crime, né?
Insubordinação de grave em público. Esse aqui é pública e ofensa física. Em serviço, servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, é demitido. A aplicação irregular de dinheiros públicos é demitido também. Revelação de segredo, esse aqui é crime, né? Do qual se apropriou em razão de cargo, é demissão. Lesão aos cofres públicos e dilapação de patrimônio nacional. Corrupção, crime, demissão. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções, contra a lei, né? E a transgressão dos incisos 9A, XVI do artigo 117. Nem sei o que está isso, não vou lá olhar. Mas legal que a apostila colocou aqui. Que apostila boazinha, né? Fala do 9A 14. É 9 a 14, né? E X até XVI. Não, 9 a 16. O 9 diz: valer-se de cargo para alugar proveito pessoal ou de outrem em detrimento de dignidade da função pública. Isso é proibido e parece que demitido também. Praticar usura sob qualquer outras formas é proibido e é demitido. Proceder de forma decidiosa é proibido e demitido. Utilizar pessoal ou recursos e materiais de repartição de serviços ou atividades particulares é proibido e demitido. Basicão, né? Próximo das penalidades, 136 e 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, que é aquelas duas últimas penalidades, nos casos incisos 4, 7, 10 e 12 da artigo 132. 132 é as coisinhas da demissão, né? Daí vamos ver. O 11 diz corrupção. Daí ele também é destituído quando um cargo em comissão é destituído por causa de corrupção. Deixa eu ver primeiro o que implica aqui. Implica a disponibilidade dos bens e de ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal cabível. Só de ler isso eu já entendi que o quarto é a improbidade administrativa, né? Coisas que implicam, ou seja, ações que são crimes e que implicam como é que se diz? Uma ideia de que essa pessoa roubou dinheiro, roubou coisa do poder público. Daí ela tem que ser recuperada. E é isso que está falando aqui, né? Mas vamos ver. O 10 é lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. O cara causou danos públicos e o último fala... Não sei. Próximo, 137. A demissão ou destituição de cargo em comissão, de novo, por infringência do 117, que são as proibições. Daí ela do 9 ao 11, que eu acabei de ler também, né? Incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo por 5 anos. Federal, tá? Parece que não... Por se está especificando o treco federal, parece que ele pode conseguir um cargo investido, cargo estadual ou municipal, né? Não tenho certeza. Não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que foi demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do 38 e 32. 1, que é crime administrativo. 4, que é improbidade administrativa. O 7, que eu não vi. O 10, que é a corrupção. Quer dizer, o 11, que é a corrupção. E o 10 é dar lesão aos cofres públicos. Bom, vendo essas coisas aqui, o 8 aqui, essa proibição das coisas de demissão, provavelmente vai ser aquela coisa de ferir, causar dano ao erário, né? Causar dano aos cofres públicos também. 119, 117, 116, das penalidades, 138, 139 e 140. Configura mandando de cargo a ausência internacional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 139. Entende-se por inacessibilidade, ou seja, esses aqui são os carinhas que estão explicando as coisas, né? No primeiro fala do abandono, 30 dias, e no segundo fala inacessibilidade por 60 dias, 12 por 1 ano. Do 140 fala auto de imposição de penalidades, mencionará sempre o fundamento legal da sanção disciplinar, né? Sempre explicar. Daí
Por que está em 240? Na apuração de abandono de cargo ou inatividade habitual também será adotado o procedimento sumário de que se refere o artigo 133, observado especialmente que a indicação de materialidade dar-se-á na hipótese do abandono de cargo pela indicação do precisa do período de ausência intencional do servidor ao local superior a 30 dias. A indicação de materialidade dar-se-á na hipótese no caso de inatividade habitual pela indicação dos dias de falta ou serviço sem causa injustificada por período igual ou superior a 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Após a apresentação da defesa e comissão, elaboração um relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal e opinará na hipótese de abandono de cargo sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para o julgamento. Daí, vou ler duas questões para terminar. Mariana ocupante Mariana. Ocupante de cargo do coordenador censitário subárea do IBGE, uma das representações de chefia, tá? Que nunca sofreu qualquer sanção disciplinar ou exercício de funções após resistência injustificada em andamento de documento e processo, quer dizer, opôs por resistência injustificada ao andamento de documento e processo. Isso aqui é uma das proibições, se lembra? De acordo com a Lei 8.1.2, observará as formalidades legais, Mariana será sancionada com a penalidade disciplinar de... Bom, essa coisa de resistência injustificada não era, se você se lembra, basicamente, aqui no conteúdo que a gente leu, só falou da advertência, falou da suspensão, que são duas advertências, e falou da demissão. Obviamente, essa coisa aqui de só resistia injustificamente os trecos de documentos, não estava nos processos de demissão. Ou seja, ela não é demitida. Essa coisa aqui de... Aí vamos ver agora aqui. Repreensão. Será aplicada verbalmente. Não. A advertência, que será aplicada por escrito. Essa coisa de aplicação da advertência me incomoda também. Suspensão não, é advertência. Demissão não, é advertência. Censura é um outro treco. Essa coisa de outro tipo de treco, mas ele é só o da comissão de ética do IBGE. Ou seja, ele é o nível mais minúsculo de penalidade. Repreensão nem a penalidade. Só sobra a advertência, né? Será aplicada por escrito. Acertamos. Próxima questão. É de jogar verdadeiro ou falso nos enunciados. Acerca da prescrição da ação penal e as disposições da lei da 8.1.2, assinale verdadeiro ou falso. A ação disciplinar prescreverá em 8 anos. Quanto às infrações puníveis com demissão. Tá aí a droga das prescrições, hein? Deixa eu ver. Um fala advertência, fala suspeição e um fala demissão. E tá meio certo. Tem essas coisas aqui, os professores também comentam muito isso. E cai bastante prova também. Essa coisa. E caiu no último concurso. Bom, basicão é que. E tá meio certo. A ação de advertência prescreve em 180 dias. A ação disciplinar prescreve em 2 anos. E a ação disciplinar, quer dizer, a suspensão prescreve em 2 anos. E a demissão prescreve em 5 anos. Daí o problema aqui é a confusão. É que nessa lei aqui 8.1.2 existe um treco de cancelamento na folha de... Basicamente as pessoas têm uma folha de funcional, tipo uma folha que dá as notas dela, pontos extras e coisas. Ela serve para promoções e prêmios no serviço público, entende? Então, imagina que a pessoa foi advertida ou ela foi suspeita por alguma coisa. Ela vai estar na lista. E o que isso tem a ver? Vai afetar tipos de promoções ou prêmios que ela poderia ganhar, entendeu? Mas só que ela não... Se a pessoa se refez, obviamente não deve ser punida. Então, depois de uma punição de o treco ficar lá na listinha, né, que eu não estou conseguindo encontrar uma palavra para dizer melhor, depois que na listinha de punições
a sanção, a advertência ou a suspensão fica lá por um tempo, ela sai e vai liberar para esse cara ganhar tipo promoções ou prêmios, entendeu? De serviço público. Daí, essas coisas aí, esse período, eles tentam confundir isso com o período de prescrição. É basicamente ação disciplinar, ela ação disciplinar de advertência prescreve em 180 dias e a cancelamento do o cancelamento dela dessa listinha é 3 anos, enquanto que a advertência, quer dizer, a suspensão, ela se prescreve em 2 anos, mas a sua cancelamento do dessa listinha aí é 5 anos. E o demissão é 5 anos para se prescrever. Mas não existe uma quantidade de tempo para ela ser tirada da lista, porque basicamente se a pessoa foi demitida, ela imediatamente saiu do serviço, né? Não faz nem sentido colocar nessa lista, nessa papelzinho. Bom, daí ou seja, aqui o enunciado é falso, verdadeiro, verdadeiro. E acertamos! E essa foi a última questão. Já deu 53 minutos de estudo. Vamos pular. Eu ia fazer também um treco, ia continuar lendo treco de informática, mas não acredito que dê tempo. Então,